Boa noite a todos e a todas. Nos preparemos para darmos início à nossa palestra. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, em vosso nome, Senhor, e em nome de Deus, iniciamos nesse momento a nossa palestra pública, pedindo ao Senhor que abençoe a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, como também aos irmãos e às irmãs que estão a caminho e os que não puderem vir a esta casa na noite de hoje. Mas que todos sejam, Senhor, contemplados pelas vossas bênçãos, pela vossa misericórdia. Agradecemos pelo dia de hoje, pelo nosso trabalho, pelo aprendizado, pelas oportunidades de servir ao próximo que o Senhor nos concedeu e que soubemos aproveitar. E que mais uma vez, Senhor Jesus, na noite de hoje, nesta casa de oração, possamos aprender um pouco mais do Teu Evangelho, à luz do Espiritismo, iluminarmos nossas consciências, fortalecendo a nossa fé. E dessa maneira caminharmos, Senhor, com segurança, na certeza de que Deus, nosso Pai, está no comando de tudo e que através da sua infinita justiça, do seu infinito amor, todos nós somos contemplados, somos merecedores da misericórdia divina. E cada um de nós, Senhor Jesus, caminhemos, Pai, com essa certeza de que Deus está no comando e de que a nós nada vem sem a sua permissão, e que nós também temos que fazer a nossa parte, dando a nossa humilde contribuição, para que tenhamos um mundo de paz, um mundo fraterno, um mundo solidário, onde nós, humanos, nos desapeguemos um pouco mais das coisas materiais e busquemos investir em nossa espiritualização através do fortalecimento das nossas virtudes. E assim, Senhor Jesus, sermos um exemplo, sermos o sal da terra. Abençoa esta casa santa, a sua diretoria, seus irmãos e irmãs voluntários e voluntárias, especialmente na noite de hoje. Abençoa nossa irmã Isabela, que mais uma vez, Senhor, vai abordar um tema muito importante do Evangelho para todos nós. Que o nosso irmão José Pititinga esteja ao lado da nossa irmã, ajudando-a na realização dessa tarefa cristã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, irmãos e irmãs internautas, nossas saudações, nossos desejos de que a paz de Jesus esteja conosco. Com muita alegria que convidamos a nossa irmã Isabela para nos trazer mais uma mensagem de luz. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Inicialmente gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a essa casa por essa oportunidade de me permitir estudar um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, em especial a seu Edson, que me fez o convite, e dizer a vocês que para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês na noite de hoje. Hoje nós vamos estudar um tema que talvez alguns de vocês já estudaram, talvez outros estão vendo pela primeira vez, mas é um tema importantíssimo, que eu acho que mesmo aqueles que em algum momento já viram, vale a pena revisitar esse tema, que se chama A Porta Estreita. Então, convido a vocês para que a gente possa refletir sobre o tema dessa noite, que se chama A Porta Estreita. Esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que se chama Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, o subitem desse capítulo se chama A Porta Estreita, que é o tema da palestra de hoje. E especificamente os itens 3 a 5. Esse item especificamente, ele está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Na verdade, os dois dizem, vamos dizer assim, informações semelhantes sobre esse tema. E é isso que a gente vai abordar na noite de hoje. Então, o que é que a gente vai discutir aqui hoje? Então, inicialmente, a gente vai saber definir o que é uma porta estreita. A gente vai dialogar, sobretudo, pela passagem de Mateus. Depois, a gente vai refletir sobre essa metáfora e, sobretudo, relacionada à evolução espiritual. Então, esse é o nosso objetivo desse diálogo de hoje. E aí, minha gente, o que é uma porta estreita? Sempre tem que ter um bicho nas minhas palestras, né? Eu não sei o que é. Por que será? Então, esse gato aqui, coitado, tentando entrar nessa porta. Um desespero, aquela frestinha de porta e ele tentando entrar. O que será essa porta estreita? É interessante dizer que quando a gente lê o Evangelho, muitas vezes ele soa muito difícil. Por isso é tão importante que a gente consiga estudar realmente de uma forma mais reflexiva, considerar o tempo que esse evangelho foi escrito, saber que Jesus falava por meio de metáforas. Ele precisava falar de uma forma muito simplificada, porque aquelas pessoas que seguiam Jesus, elas viviam numa realidade muito simples. Tinha que se falar de questões trazendo para a agricultura, trazendo para a questão da pesca. Por quê? Porque era a forma que ele encontrava que eles entendessem o que ele queria passar. Então, essa parte da porta estreita também da mesma forma. Ele traz de uma forma que muitos, quando a gente lê, a gente fala, mas meu Deus, é isso mesmo? E quando a gente vai estudar de uma forma mais aprofundada, é que a gente começa a entender o que é que ele queria dizer. Então, eu quis buscar o significado de porta e o significado de estreita, tá? Considerando o dicionário mesmo. Então, a porta é uma abertura para entrar ou sair. É uma passagem por onde a gente passa.
certo? E também ela é uma admissão, ela é um acesso. Então, quando ele diz porta estreita, ele está falando desse acesso, dessa passagem, dessa admissão de um lugar para o outro. Isso é a porta. E a estreita é o oposto de largo, né? É escasso também. Uma definição importante do estreito é que também significa escasso. E também significa cheio de dificuldades. Então, por si só, a gente vendo o significado da palavra porta estreita, a gente começa a entender o que é que o Cristo queria dizer com essa passagem. E aí, esse é, vamos dizer assim, o texto essencial da noite de hoje. Então, esse é o texto de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 a 14. E é esse texto que a gente vai destrinchar ao longo dessa noite. Então, ele diz assim: entrai pela porta estreita. Ou seja, ele faz um chamado a todos nós, que a gente tenha a condição de entrar por essa porta estreita. E aí ele complementa fazendo o contraponto do que é a porta larga. E ele diz: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. A gente vai discutir que perdição é essa que ele quis dizer. São os que por ela entram, ou seja, aqueles que entram no caminho da perdição. E ele diz: quão pequena é a porta da vida. E outra coisa importante que ele diz também: quão apertado o caminho que ela conduz e quão poucos a encontram. Isso também a gente vai discutir na noite de hoje. E aí, minha gente, eu botei essas duas portas aqui para vocês entenderem. Uma porta larga e uma porta estreita. E aí a gente entende que como é que a gente vai entrar por aquela porta ali? Cadê? Essa daqui. Ah, mas se a pessoa for magrinha, passa. Mas vem cá, se a pessoa for magrinha e tiver cheia de bagagem, né? Se a pessoa tiver cheia de bagagem, cheia de sacola, cheia de mala, cheia de tudo, ela passa? Ela, para passar, ela vai ter que deixar o quê? Essa bagagem para trás. Então, é interessante que a gente entenda isso, que não é só a passagem da pessoa, é também a passagem do que ela carrega. E muitas vezes a pessoa passa, mas não passa fácil. Passa meio de lado, passa às vezes, dependendo se for uma pessoa muito alta, tem que se abaixar. Não é verdade? Então, é interessante que a gente entenda de uma forma, vamos dizer assim, material, a diferença entre essas duas. Imaginem se essa primeira aqui, a gente abrir os dois lados. Que maravilha a gente entrar. Entra facinho, facinho. Com certeza, a gente tem, digamos, se a gente colocar aqui as duas portas abertas, a da esquerda e a da direita, o que será que vai acontecer com as pessoas se fizerem uma fila para entrar? Possivelmente, a tendência é que a maioria das pessoas escolha a porta que é mais fácil de entrar. E é esse o sentido da porta estreita e da porta larga que Jesus queria passar. E aí é uma coisa importante para a gente considerar é o seguinte, que para chegar na porta tem que se caminhar de algum lugar. Concordam? Ou seja, eu não chego na porta do nada. Não tem o pó de pirlim-pim-pim de Emília que você diz eu quero chegar na porta. Não. Você tem que caminhar passo a passo até ela. E aí nós temos também dois tipos de caminho. O caminho estreito e o caminho largo. Então, observem essas duas imagens. Será que vai ser fácil uma pessoa fazer uma trilha nesse caminho aqui, que ela nem sabe onde é que vai dar? Observem que o caminho é fechado ao ponto de você não saber o que vem depois.
Enquanto que o outro, da direita, vocês observam que é um caminho largo, que você vê onde vai dar, aquela coisa fácil da gente olhar de um lado, olhar do outro. E no da esquerda a gente só vê o quê? Mato. Então, também é uma reflexão importante em relação ao caminho que se percorre para chegar nessa porta que é estreita ou que é larga. Então, a gente precisa caminhar também. E como será que está sendo a nossa caminhada, enquanto encarnados aqui nesse momento? Será que também a gente não está escolhendo esse caminho da direita, que é um caminho mais agradável, um caminho maior, um caminho mais fácil, que dá mais gente junto? Não é? Então, é algo para a gente também refletir. E aí, eu coloquei esse olho para dizer a vocês o seguinte: muitas vezes a porta está na nossa cara e a gente não enxerga essa porta. Como eu brinco com meus alunos, a gente olha, mas a gente não vê. Ou seja, está na nossa frente, mas a gente não enxerga. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você está em casa, na sua família, com vários conflitos familiares, por exemplo, onde você tem muitas vezes uma desavença frequente com uma pessoa da sua família. E muitas vezes você segue a mesma porta, a mesma porta, a mesma porta, a mesma porta, todo dia. Sendo que ali tem outra porta que você podia seguir, que você podia passar. E muitas vezes você não consegue enxergar essa porta. Então é algo para a gente pensar um pouco sobre isso. Muitas vezes a gente se permitir novas possibilidades, se permitir novos caminhos que levam a novas portas. E muitas vezes a gente não se permite. A gente até diz assim, eu vou fazer, mas quando chega na hora H, segue pelo mesmo lugar, segue pelo mesmo lugar. Até em relação à nossa vida mesmo, o caminho para levar a gente aos lugares. Por exemplo, no meu caso, todo dia eu vou trabalhar e pego o mesmo caminho. Muita gente se incomoda demais se for fazer um caminho diferente. E dizem que isso ajuda a organizar o cérebro, sabia? Dizem que essa questão de você fazer caminhos diferentes. Por exemplo, você vai, sei lá, daqui para a padaria. Ao invés de seguir sempre o mesmo caminho, você de repente fazer um caminho diferente que vai dar no mesmo lugar. Isso é bom para trabalhar o nosso cérebro. Tem algo também para a gente pensar. E aí, o que significa essa porta que ele está querendo dizer? É uma maneira de sair de uma situação, é um instrumento que nos permite transpor novos ambientes. E aí, minha gente, a gente está o tempo todo fazendo essas escolhas. E essas escolhas vão levar a portas. Então, se vocês pensarem, vocês hoje, desde a hora que vocês acordaram, abriram os olhos, quantas escolhas vocês fizeram? Do momento que vocês abriram os olhos até agora que vocês estão aqui sentados. Quantas coisas vocês já escolheram, de mais simples a mais complexas, a depender da realidade de cada um. Do que vão comer, do que vão vestir, para onde vão, o caminho que vão tomar. Se vão tratar a pessoa com sorriso, se vai tratar a pessoa mal. Se vai dar um abraço na pessoa, se vai dar um aperto de mão, ou se vai passar e nem vai cumprimentar. Tudo isso são escolhas que a gente faz ao longo do nosso tempo. E acaba que cada escolha dessa gera uma consequência. Ou seja, se eu acordo de manhã e ao invés de tomar um café com uma fruta, um negócio, eu resolvo pegar e botar um leite condensado num potinho, é uma escolha. Mas é uma escolha que pode levar a consequências no futuro. Então, é algo para a gente também refletir. Que essa porta dá a sensação, às vezes, quando a gente lê o Evangelho, que essa porta é como se fosse uma coisa assim, gigante, assim, que de repente você vai dar de cara com essa porta. Mas não é bem assim. Essa porta é o dia a dia da gente, que a gente precisa trabalhar. Daí a questão do livre-arbítrio. Nós todos aqui temos o livre-arbítrio. Temos condição de escolher tudo que a gente quer.
Como eu disse a vocês, da hora que a gente abre o olho até a hora que a gente vai dormir. Então, a partir dessas escolhas, desses caminhos que vocês estão vendo aí, é que esse caminho vai sendo mostrado e vai levando a essas portas. Vai caber a nós a sabedoria para escolher, dizer o que devemos fazer a depender da situação. E aí eu queria fazer um parêntese importante. No geral, as pessoas tendem a culpar os outros por problemas e situações que ela vive. Então, não podemos atribuir aos outros a responsabilidade pelo nosso desenvolvimento espiritual. É nosso. É a gente que é responsável por tudo que a gente resolve. Ah, mas por que fulano me tratou mal? Mas o que você vai fazer com isso é de quem? É seu. É sua responsabilidade, é sua escolha. Você quem vai escolher o que é que você vai fazer com isso. Então, daí a necessidade da gente não culpar ninguém, não, gente. Ninguém é culpado de nada. Cada um de nós é que é culpado, sim, pelas nossas escolhas. E aí a gente segue, agora no item 5. E ele diz, larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais e porque o maior número envereda pelo mal. E aí eu vou fazer um pequeno parêntese sobre isso. Primeiro, uma coisa importante, como eu disse a vocês, imaginem o tempo que esse evangelho aconteceu, quando Cristo disse isso. Então, nós estávamos numa época onde estava valendo isso aqui, ó. Era um mundo de provas e expiações. Então, aquilo que Mateus disse, que a maioria entrava pela porta larga, valia muito bem nessa época. Só que hoje, nós estamos iniciando, no início do mundo de regeneração. E isso está fazendo com que haja uma modificação. Ah, Isabela, já está assim? Não. Mas está caminhando para que mais pessoas passem a ter um entendimento e automaticamente escolham a porta estreita e não a porta larga. E por que escolhem? Porque elas vão mudando o seu entendimento sobre a vida. Então, isso é uma coisa importante, é uma boa notícia que eu trago para vocês, porque a gente tende a só dar má notícia, né? Mas eu acho justo que vocês também tenham direito a uma boa notícia. E essa é uma boa notícia, ao meu ver. E vocês que estão aqui junto comigo representam uma prova disso. Pessoas que poderiam estar nesse momento fazendo tanta coisa. Quantas séries existem aí na Netflix? Séries ótimas. Mas não, vocês escolheram estar aqui. Então, vocês representam essa mudança que está acontecendo no mundo. Isso é importante dizer. E aí, essa perdição, quando a gente lê perdição, a gente muitas vezes é levado para um outro lugar. O que é a perdição? Então, essa perdição representa essa porta larga. E aqui a gente vê essa imagem, ó, quanta coisa na mente, na cabeça dessa pessoa. A gente tem tudo que desvia as nossas ações dos fins mais elevados e dos compromissos que nós assumimos. Então, no nosso plano reencarnatório, a gente combinou coisas. Será que a gente está cumprindo o que a gente combinou? Então, a gente tem os vícios, os caminhos fáceis. Não é muito mais fácil deixar para acordar bem mais tarde, ao invés de acordar bem cedinho e correr e fazer uma atividade física? Não é muito mais fácil, por exemplo, estar em casa embaixo da coberta nesse friozinho maravilhoso que está hoje? É mais fácil. Então, isso é o que a gente chama de perdição, que é essa porta larga que o Cristo falou.
E aí eu trago um livro que se chama Luz Imperecível. Muito legal esse livro. Ele diz assim: a porta estreita é sempre aquela cujo acesso nos exige a redução dos interesses imediatistas. Então, a gente precisa pensar no que vem depois. Toda vez que a gente fizer algo, a gente precisa pensar: isso que eu vou fazer vai levar a quê? Qual a consequência do que eu escolhi fazer? Isso que esse capítulo traz, que é o capítulo 42. Que a gente precisa pensar um passo à frente. No geral, a gente tende a pensar no agora. Mas a gente precisa começar a olhar o que vem depois, né? E aí isso exige o quê? Renúncia, sobriedade, desapego e outras atitudes que a gente precisa trabalhar no campo educativo. E isso é fácil? Não. Não é fácil. Mas esse é o caminho que a gente precisa tomar. Aqui a gente tem, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo esse capítulo tão importante, e ele diz: exige grandes esforços sobre si mesmo. Entendam que ele está falando sobre si mesmo. O esforço é seu, não é de ninguém. E ele precisa vencer as suas más tendências. Quantas vezes a gente está numa determinada situação que a gente diz assim: eu explodi, eu não aguentei. A gente tem, né? Eu tenho um desenho que eu adoro, do Pato Donald, que ele vai contando, aí ele vai ficando vermelho, ele vai contando, ele vai clareando, 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 vai ficando branquinho de novo. Então, quantas vezes a gente deixa de contar? Quantas vezes a gente deixa de beber água, como a gente vê, né, na história de André Luiz, no nosso lar? Quantas vezes a gente, ao invés de tomar um golinho de água, a gente já fala logo que a gente, sem pensar, como a gente diz, né? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Daí a importância do autoconhecimento, gente. Cada dia mais que a gente se conhecer, a gente sempre vai ter a capacidade de olhar à frente. É um caminho importantíssimo que cada um de nós precisa fazer. Nesse livro, Sinal Verde, de André Luiz, né, com Chico, ele diz assim: estude a si mesmo, observando o que o autoconhecimento traz. Humildade, sem humildade é impossível ser feliz. Ou seja, se a gente não souber conhecer as nossas limitações, se a gente não souber até onde a gente consegue ir, a gente não consegue avançar. Como ele disse aqui, a gente não consegue ser feliz. Porque a gente não vai entender o que se passa conosco. Então, a gente precisa desse movimento do autoconhecimento. Porque aí, no momento que a gente tem o autoconhecimento, se a gente, por exemplo, tem uma determinada situação, você olha para a pessoa e diz assim: eu vou aqui e já volto. Quando você voltar, você já vai voltar numa outra pegada. Com certeza não vai acontecer o que aconteceria se você não tivesse ido ali dar uma volta na esquina. E aí, a gente tem aí essa tríade importantíssima: sentimento, pensamento e ação. Quando chega na boca, quando a gente fala, a boca fala do que lhe transborda o coração. Ou seja, quando eu falei, eu já senti, eu já pensei. E aí eu falei. E aí? Quando eu falei, já foi. Não é? Aí o negócio fica complicado. Como é que você desfala? Muitas vezes você diz: me desculpe. Mas muitas vezes o que você falou fica ali, ó, martelando na cabeça daquele que ouviu. Ele pode perdoar? Ele pode perdoar. Mas é extremamente difícil
você reverter algo que você falou, o que você fez. E aqui eu trouxe, eu queria mais tempo, infelizmente não tenho, meu tempo é curto, mas eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês. Falar da química do pensamento negativo, gente. O pensamento negativo, ele traz complicações físicas, hormonais, que comprometem a saúde da pessoa. A pessoa com pensamento negativo adoece ao ponto de não ter outro jeito senão tomar remédio. Quantas pessoas vocês conhecem no círculo de vocês que hoje só dormem tomando remédio? Quantas pessoas? Esses dias eu estava numa reunião de trabalho e todos os meus colegas disseram que tomam remédio para dormir. Todos. Vocês já pensaram o que é isso? É muito sério isso. E essa questão do pensamento negativo é o grande causador da grande maioria dessas situações. Então, é algo para vocês refletirem muito sobre isso. Eu, quando li isso, eu fiquei assim... Eu, particularmente, tenho pessoas muito próximas, que são isso aí que vocês estão vendo aí. Que, se olhar essa imagem, é a pessoa certinha. É uma pessoa que está o tempo todo com dor, é uma pessoa que está o tempo todo reclamando, é uma pessoa que está o tempo todo sofrendo, é uma pessoa que está o tempo todo tomando remédio. É isso aí. Aí, hoje... Eu mostrando a palestra para uma criatura que está ali, ó, ele disse assim, por que não mostra? Eu disse, pois é. Mas talvez a pessoa ainda não tenha condição de entender isso aí. Então, aqui a gente tem algumas questões importantes que falam sobre isso, da questão dos hormônios, os hormônios que sofrem com esse pensamento negativo, a glândula timo, a gente pode ver adrenal. E aqui a gente tem os riscos à saúde. O pessimista tem um sistema imunológico enfraquecido. Por isso que o pessimista ele adoece mais fácil do que o que não é. Outra questão, mais chance de desenvolver problemas gástricos, dores musculares, arritmia, taquicardia. Quantas pessoas a gente não conhece assim, gente? Costuma estar associado à depressão e ansiedade. A depressão e a ansiedade é um grande mal que nós temos no nosso tempo. Conseguem supervalorizar e até manter um quadro de dor crônica. Casos de hérnia, de disco, dores nas costas. Quantas pessoas não se queixam de uma dor nas costas que não passa com nada? Quando você vai pensar, como é que essa pessoa vive? E aqui a gente tem pensamentos e emoções negativas, diminuem a imunidade, desequilíbrio hormonal, problemas intestinais, frequência cardíaca aumentada, gatilho de marcadores genéticos, olha isso. E aí é uma coisa, como eu disse, não culpe ninguém não. A gente é responsável por tudo aquilo que a gente escolhe. Você não pode achar que o seu pensamento negativo é por causa do seu parente. O seu pensamento negativo é causa sua mesmo. E aí eu faço o quê para mudar? Muda o ciclo, muda o caminho. Vai fazer o que gosta. Escolhe uma coisa que lhe dá prazer. E automaticamente esse pensamento vai mudando. E aí, gente, O Espírito da Verdade, esse é um livro muito legal, de Chico com Valdo Vieira. No capítulo 14, cadê Lúcia? Ah lá, tá vendo? Esse é ótimo. Ele diz, a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite evoluir, com o justo aproveitamento das horas. A gente precisa aproveitar o nosso tempo, viu? Aquela música, a vida é trem-bala parceiro, a gente é só passageiro e precisa partir. É rápido o negócio, quando a gente vê já passou.
A gente está tendo uma oportunidade e a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Cada tempinho que a gente consegue fazer um pouquinho melhor, já é lucro. É um ganho que a gente tem. E por que é difícil demais escolher a porta estreita? Por que será? Aí eu coloquei essas imagens aqui. Cada um representa um tipo de pessoa diferente. Tem gente que, para chegar na porta estreita, engatinha. Tem gente que, para chegar na porta estreita, corre. Tem gente que, para chegar na porta estreita, anda bem devagarzinho, mas vai. E tem gente que sobe, mas quando chega ali no meio do caminho, faz igual essa criatura aqui, ó. Caiu no chão. Mas nada impede que ela se levante e suba. Nada impede. Vai depender de quem? Dela mesma. Vai caber a ela subir, se arrumar. Pior coisa é cair, né, gente? Outro dia eu caí na rua, teve gente que ficou rindo da minha cara. A pessoa fica sem chão, assim, fica toda desculhambada, e se levanta, se arruma e segue. E o povo ri da cara da gente, né? Ninguém pode ver uma pessoa cair. Parece que é uma coisa incontrolável. Não é? É incrível. Às vezes pergunta assim, tá bem? Tá bem? A pessoa respondeu, tá? Não é assim? É tipo isso. E aí, gente, o caminho é esse. O caminho é a reforma íntima. Essa reforma íntima, quando a gente diz reforma íntima, pense numa reforma na casa de vocês. Como é que a gente faz para fazer uma reforma no guarda-roupa da gente? Será que tem coisa lá dentro que não serve? Muita coisa. Que a gente está guardando, achando que vai usar um dia e não vai usar mais. Essa reforma íntima permite essa mudança, jogar um bocado de coisa fora que não serve. Que a gente antigamente achava que servia. Não é? Quantas coisas a gente guarda no nosso guarda-roupa que um dia a gente usou e não vai usar nunca mais. Então, daí a necessidade dessa reforma íntima. É assim que a gente vai conseguir evoluir. Professor é fogo, gente. Professor tem mania de passar dever. Esse é o dever que eu passo para vocês. São 20 questões elaboradas por Chico. Vai caber a vocês. Eu ia falar para vocês dizerem, mas não vou fazer isso não, não acho justo. Cada um vai fazer sua atividade sozinho. E vai ver dessas 20 questões, quantas questões vocês ainda não deram conta de resolver. E vai caber a vocês o dever de casa de refletir sobre aquelas que vocês ainda estão precisando melhorar. Tá? Então, executar alegremente as próprias obrigações. Questão 1. Silenciar diante a ofensa. Misericórdia, esse é brabo. Esquecer o favor prestado. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Esse também é difícil, que é demais. Emudecer a nossa agressividade. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Difícil isso também.
Treinar a paciência constante. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Esse é brabo, hein? Que a gente tende a dizer, mas eu fui pior, minha filha. Eu fiz comigo, foi terrível, tu não sabe. Buscar sem afetação um meio de ser mais útil. Não colocar no Instagram, não fazer uma selfie. Difícil também. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal de ninguém. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Alegrar-se com a alegria dos outros. Não aborrecer quem trabalha. Ajudar espontaneamente. Respeitar o serviço alheio. Reduzir os problemas particulares. E, por fim, servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Então, essa é a tarefa que eu deixo para vocês, que vocês avaliem, cada um, dentro de si mesmo, o que é que a gente precisa ainda trabalhar. Isso aí são os 20 exercícios para a reforma íntima. Quem trouxe isso foi Chico. E, a partir daí, acho que tende a gente refletir um pouco sobre cada um deles. E aí, gente, a transposição da porta estreita não pode ser vista como sinônimo de sofrimento. Eu já estou chegando ao fim do nosso diálogo de hoje. Eu queria dizer que a gente tende a achar, não porque a gente tem que sofrer muito. Só que esse sofrimento também é uma escolha nossa. Tem caso da pessoa sofrer muito? Tem. Mas não tem caso que a pessoa passa pela mesma situação e não sofre tanto assim? Tem também. O que é que muda de uma pessoa para a outra? A forma como ela lida com aquela situação. Então, é importante a gente dizer, vem um slide ali que vai dizer isso. Os rebeldes sofrem mais. Importante dizer isso, viu? Quanto mais rebelde a gente for, pior para a gente mesmo. Então, são as escolhas conscientes, renúncias de hábitos que não nos fazem evoluir. Então, a gente precisa fazer essa reforma íntima para que a gente jogue para lá aquilo que não faz a gente bem, para que não faz a gente evoluir. E essa fé raciocinada que Emmanuel traz é que faz a gente evoluir. Porque a gente passa a ter a consciência da nossa necessidade de evoluir. E também, minha gente, cuidado com a preocupação que a gente tem com os outros. O que os outros vão pensar. O que os outros vão falar. Muita gente não evolui porque fica pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai falar. Então, a gente precisa também se desprender disso. O que o outro pensa, o que o outro fala é do outro, não é meu. O que vai valer é o quê? É o que eu tenho na minha consciência. E aí, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Então, esse entendimento da reencarnação é que faz a gente entender essa história da porta. É que a gente vai entender que não acaba aqui. É que a gente vai entender que depois daqui vem outra coisa. É que a gente vai entender que aqui nós estamos de passagem. E que quando a gente sair daqui, a gente vai seguir. Aquela história de que quando a pessoa morre diz assim, oh meu Deus, fulano descansou. Aonde que fulano vai descansar, minha gente? Vai não, fulano vai trabalhar. E tomara mesmo que ele consiga trabalhar. Então, é necessário que essa anterioridade da alma, esse entendimento, faça com que a gente reflita sobre as nossas ações. Então, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. Ou seja, nós somos espíritos imortais. Isso é importante.
E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Só assim que a gente vai entender mesmo que a gente precisa tomar cuidado com o caminho, que a gente precisa tomar cuidado com a porta que a gente entra, porque não é só aqui. A gente vai seguir. E a gente tem essa frase que eu acho muito linda, que diz assim: 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor e a outra se chama sabedoria. A gente saber escolher com sabedoria. Aqui eu trouxe rapidamente o que está no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, só para a gente entender que a pergunta diz assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Essa é a pergunta, tá? De 115. E aí a resposta é: a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Ou seja, todos nós que estamos aqui temos uma missão a cumprir. E cabe a nós ter esse entendimento e seguir e saber escolher da melhor forma possível. E como eu falei mais cedo, os dóceis evoluem mais rápido que os rebeldes, viu? Ou seja, a gente precisa compreender para que a gente consiga seguir. E esse sofrimento excessivo não aconteça conosco. A gente compreenda que a gente está aqui sim para aprender, para evoluir, para crescer, para ser uma pessoa melhor do que o que a gente foi antes. Esse livro também muito lindo, chamado Abrigo. Lindo esse livro. De Chico com Emmanuel, que diz assim: aceitemos a dificuldade por mestra amorosa, se esperamos que a vida nos entregue os seus tesouros. Então, é com dificuldade que a gente aprende, que a gente evolui, que a gente passa a ser melhor do que o que a gente foi antes. Olha que lindo esse livro. Esse é um outro livro chamado Cartas do Evangelho, de Estevão, do Espírito de Estevão. Lindo esse livro. E ele diz: todo aquele que caminha chega ao termo da viagem. Ele diz: da terra cheia de sombras, não leves muita bagagem. Olha a história da bagagem. Para não passar cheio de bagulho na porta estreita. E Estevão diz isso. Muita ansiedade no mundo, desejo, orgulho, paixão podem fazer muito peso em torno do seu coração. Essa bagagem pesada de ansiedade, do desejo, do orgulho, da paixão, isso faz muito mal para a gente. Mas a humildade, a esperança, a doce luz da bondade são forças que te levantam. Ou seja, o contraponto. A humildade, a esperança e a bondade é o que a gente precisa. E como podemos transpor a porta estreita? Tem jeito? Claro que tem jeito. Esse é um outro livro chamado Registros Imortais, de Chico Xavier, que ele diz: procuremos falar menos e amar o nosso próximo. Muitas vezes a gente exagera na fala, minha gente. Muitas vezes a gente tem que ficar calado. Muitas vezes é aquele ditado que diz: a melhor resposta é aquela que a gente não dá. Se formos caridosos e bons, se realmente formos cristãos, teremos dentro de nós a chave dessa porta estreita, onde encontraremos a verdadeira felicidade espiritual. Ou seja, onde é que está a chave? Dentro da gente mesmo, para a gente conseguir alcançar essa porta estreita. Isso está no capítulo 87 desse livro, Registros Imortais. E realização pede trabalho. Não achem que o negócio é facinho, não, porque não é não, viu? A gente precisa trabalhar para a gente conseguir. Senão a gente não consegue passar, a gente não consegue caminhar. Isso está no livro Ceifa de Luz, no capítulo 12. E aí eu faço um parêntese. Muito do que a gente falou hoje da porta estreita,
Muito do que a gente vai ter de intuição, do que deve ser feito, de como deve ser feito, a gente consegue numa situação como essa, no Evangelho no Lar. Aquele Evangelho que é feito semanalmente, no mesmo horário, com pelo menos uma pessoa daquela família. É importante dizer para aqueles que não sabem fazer, a gente tem um Evangelho todos os dias aqui, de segunda a sexta, de 9 às 10 da manhã. Como eu combinei com Mari, aqueles que não sabem, venham qualquer dia, de segunda a sexta, fala que quer aprender e naquele momento vocês já vão aprender como fazer. Isso é muito importante. O poder do Evangelho no Lar, gente, é incrível. É transformador. Não é algo que dá bem para si em um dia, não. É algo que dá bem para você, é algo que dá bem para toda a sua família, mesmo aqueles que não participam. É algo que faz bem para todo o entorno. É muito importante o Evangelho no Lar, mesmo. E a gente não pode abrir mão desse recurso, porque muito do que a gente escolhe de caminho e de porta tem a ver com essa harmonia que a gente consegue a partir do Evangelho no Lar. Isso nos ajuda muito mesmo. E aí, a gente tem um outro livro que eu adoro de paixão, não sei se a vovó já leu e prestei para ela, muito bom, que se chama Renúncia. E a gente tem a Alcione, que é a grande personagem desse livro. E ela diz assim: o mensageiro do Cristo precisa ser, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Ou seja, não adianta dar uma lidinha no livro, não. Não sei como foi que eu li isso. Ah, porque eu li um capítulo, li 2 capítulos, 3 capítulos. Sim, mas você refletiu sobre isso? Você pensou? Você estudou? Você procurou saber? Você discutiu com alguém? É necessário esse movimento para que a gente entenda essa mensagem do Cristo, que muitas vezes não é tão simples assim. E aí eu queria, para finalizar, indicar esse livro, ou esse filme, desculpe. É um filme que eu assisti ontem, lindíssimo, está na Netflix, chamado Cartas para Deus. Coincidentemente, a gente teve ontem, né, o desencarne de Preta Gil, e ele fala, esse filme, de um menininho que teve câncer no cérebro e que ele decide escrever cartas para Deus. Só que essas cartas, o poder dessas cartas alcançam muitas pessoas. Então, assim, é um filme lindíssimo, super indico. Aqui a chamada dele, ele diz, um dos produtores da Prova de Fogo, Desafiando Gigantes, ele diz, um filme para todas as famílias, uma história de esperança e de inspiração. Detalhe, é baseado em fatos reais. Existe uma ONG, Cartas para Deus, que a pessoa pode escrever as cartas, e essas cartas são recebidas, passa depois. Quem são as pessoas que cuidam dessa atividade? Uma coisa linda mesmo. Vale a pena vocês assistirem, quem puder. Quem por acaso chora com filme, se prepara, porque é bem emocionante assim, esse filme. E aí eu agradeço mais uma vez, imensamente, a possibilidade de estar aqui com vocês, agradeço a troca, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, seu Edson, pela oportunidade. Nós que agradecemos a senhora, viu, por essa mensagem linda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nossa gratidão, nossa irmã Isabela, por essa mensagem, né, iluminada, né, para todos nós, e que realmente precisamos encarar de frente essa questão, essa passagem do Evangelho, né, de Jesus, porque nós estamos vivendo um grande momento na humanidade, né? É visível, né? A mudança, a transformação que está acontecendo no mundo e que vai prosseguir, vai se aprofundar cada vez mais. Nós, esse fim de semana, sábado e domingo, participamos de um evento federativo em Cruz das Almas, a macro-regional, né? Foi um encontro
de diversos centros espíritas, né, coordenado pela Federação Espírita do Estado da Bahia, onde reuniram-se centros de Feira de Santana e da região de Feira de Santana, centros aqui de Santo Antônio de Jesus e toda a região, né, desde Itaparica até Santa Inês, né, onde abrange o CR5, centros de Cruz das Almas, Santa Amaro, Cachoeira, São Felipe, e os centros de Valença, né, Valença, Camamu. Estivemos presentes, né, em Cruz das Almas, fim de semana, tratando de assuntos pertinentes à nossa doutrina e ao movimento espírita, né, e passos futuros que precisamos dar. Então, essa questão da porta estreita, desse chamamento, né, a cada um de nós, né, foi muito bem focado, trabalhado, e ficou muito claro que precisamos trabalhar, né, mais que as casas espíritas tivessem um olhar mais direcionado para cada um, individualmente, no sentido de se trabalhar o lado espiritual de cada pessoa, né? E nós vimos ontem, foi mostrado de maneira muito clara, que nós até hoje, na humanidade de maneira geral, nosso padrão é materialista, né? Nós vivemos no sistema materialista, nosso padrão é materialista, tudo que fazemos é nessa linha, nessa direção, né? É do ter, né? E às vezes não se importa a forma de ter, tem que ter, né? E há 2000 anos atrás, recebemos aqui, né, Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nos mostrar um outro padrão de vida, né, um padrão espiritualizado, né? O Evangelho nos leva a isso. Então, tem 2000 anos que Jesus esteve aqui, deixou esse novo padrão, né, da espiritualização, e é esse que tem que ser o nosso foco, né? Nós estamos na matéria, estamos na carne, sabemos que somos espíritos, estamos aqui de passagem, mas estamos na matéria. Então nós não podemos desprezar a matéria. Temos que viver no mundo, né? Mas o nosso olhar tem que ter uma outra direção. Nós temos que nos preocupar um pouco mais, né, ou mais, com a questão do nosso padrão espiritual. Vivendo ainda dentro do padrão materialista, por conta da nossa sobrevivência, temos que sobreviver, mas temos que investir nesse outro padrão de vida que é o espiritual, o que Jesus nos ensinou. O Evangelho é isso, o Evangelho é uma forma de viver, é um padrão de vida, e que nós ainda não demos o devido valor. Tanto que ficou muito claro para todos nós hoje, a questão da porta larga é mais fácil. É aquela porta que você não tem uma maior preocupação, onde vai a boiada, vai todo mundo, né? Onde um vai, todo mundo vai. Está todo mundo roubando, aí eu vou roubar também, né? Está todo mundo bebendo, eu vou beber também. Está todo mundo mentindo, eu vou mentir também. Essa é a porta larga, né? Não tem trabalho nenhum. Agora a porta estreita, não. Está todo mundo roubando, mas eu não vou roubar, né? Porque eu já conheço o Evangelho, eu sei que eu sou um espírito, eu sei que a vida continua, eu sei que tudo que a gente faz aqui fica. Então eu não vou roubar, é uma infantilidade se roubar, né? Eu já sei disso, então como é que eu vou roubar, né? E os vícios, eu sei que fumar, beber, não estou criticando quem fuma nem quem bebe, gente. Apenas citando aqui o exemplo, fato. A medicina já diz aí, quem fuma se prejudica, morre mais cedo. Quem bebe também, excessivamente, morre mais cedo. Então, se eu tenho essa consciência, né, qual é o meu papel? Cair para a porta estreita. Está todo mundo bebendo, todo mundo fumando, mas não vou nem beber nem fumar, porque eu vou preservar o meu corpo físico, essa casa aqui, ó, que Deus me deu para que eu estivesse aqui nesse mundo para aprender, para me desenvolver. Então, essa é a nossa escolha, né? A porta estreita, justamente é essa que leva a gente nos enfrentarmos, né? Nossa própria dificuldade, que é uma dificuldade interior, e ninguém pode fazer por nós, né? Somos nós mesmos. Então, ontem foi ótimo esse encontro, ontem no sábado e domingo, esse encontro nos alertou para esse lado, que as casas devem ter um enfoque maior
nessa questão do mudar o nosso padrão de vida, né? Procurar espiritualizar mais as coisas e não ficar tão somente no padrão materialista, né? Por conta da transformação que o mundo está passando e vai se concretizar com certeza. Então, professor, muito obrigado, né? Dos 20 itens que a senhora colocou ali, eu vou ter que melhorar em todos, meu irmão. Não pude escolher nenhum ali separado, não. São todos. Todos aqueles ali eu tenho que melhorar. Eu tenho, não é para todo mundo. Então, eu espero que vocês não estejam na minha condição, estejam bem acima, né, gente? Então, já venceram muitos daqueles ali, porque é o que nos traz paz, saúde e felicidade e prosperidade também. Ninguém pode dispensar a prosperidade. Então, nós agora vamos sortear nosso livro da noite de hoje, antes dos avisos. Qual é o número? 32. Diga aí, professora. Hein? 13? Número 13. Hein? Jaime? Opa! Parabéns, meu amigo! Que bom, viu? No dia certo. Que bom retorno, hein? Bom retorno. Graças a Deus. Muito obrigado. Faz um bom proveito aí, meu irmão, viu? Com certeza, com certeza. Tá ótimo. Então, os avisos, gente. Igreja Genival, quarta-feira, nosso programa online, né? O nosso Diálogos Espíritas. Nosso estudo do livro Nosso Lar, o tema de quarta-feira vai ser Encontro Singular, né? É uma forma que a diretoria, né, escolheu para se estudar o livro Nosso Lar através do Diálogos Espíritas. Cada quarta-feira é um capítulo ou 2 desse livro, né? O Nosso Lar, o que é Nosso Lar? É uma cidade espiritual, né, que existe logo acima de nós aqui, né? E, além do Nosso Lar, existem milhares de cidades espirituais, né? E feliz daquele ou daquela que ao sair daqui, né, tenha méritos para ir logo para o Nosso Lar, né? Então o Nosso Lar descreve, né, uma cidade espiritual. Então quem não leu esse livro, né, é muito interessante que, se puder ler esse livro, eu creio que tem aqui na nossa livraria. Cadê Lu? Tem Lu? Nossa, pronto. Então toda quarta-feira nós estudamos um capítulo desse livro, temos um convidado. Quarta-feira agora nosso irmão Jaminei e nossa irmã Valéria, que vai ser a mediadora. Então, quem tiver disponibilidade, quarta-feira, às 19 horas, entra no YouTube, né, botar o canal do SEGEP, aí vai ter acesso a esse encontro. Livraria SEGEP, esse manancial de luz que está aqui à disposição, né, para quem quiser ver os títulos bem atualizados, bem modernos, tratando de assuntos, né, do nosso dia a dia e da nossa querida doutrina espírita. De segunda a sexta, das 9 às 10, nós temos um estudo do Evangelho, como a nossa irmã acabou de falar, muito importante, né, gente, estudar o Evangelho. E das 10 às 13 tem a nossa fluterapia, ou seja, o socorro espiritual através do passe, né? Está à disposição de todos, né? Então, das 9 até as 13 horas, de segunda a sexta, temos aqui equipes plantonistas à disposição de quem precisar, né? Primeiramente, ouvir o Evangelho, né? Porque a verdadeira cura é a cura espiritual, né? É essa que a gente consegue ouvindo o Evangelho, estudando o Evangelho e praticando o Evangelho. Essa é a verdadeira cura, né? A outra é bom, mas com o tempo, né, vai acabar. Nossa cantina também, né, com quitutes maravilhosos, né, lá no térreo, um cafezinho quente. O café é cortesia da casa, né, mas temos coisas boas lá à disposição, né, e pedimos que puder ajudar, nos ajude, né, com doações, né, eu comprando, porque é uma da formas da gente adquirir recursos para a manutenção de nossa casa, né, porque é muita coisa, né, e o Espiritismo é uma doutrina que não cobra dízimo, né, a gente
procura outras fontes de recursos, sem precisar pedir à pessoa que meta a mão no bolso para fazer isso, fazer aquilo, né? Só eventualmente, quando tem um festival, né, Marlene? Aí que a gente pede uma ajudazinha maior. Nota Premiada é um programa do governo do estado da Bahia, também um programa muito bom. Nós pedimos às pessoas que frequentam, os amigos, simpatizantes da doutrina dessa casa, que se inscrevam no programa, né? É só entrar no site da Cefaz, né? Do Estado, está ali o endereço, né? www.npb, tal e tal. Entra no site, quem não se inscreveu, se inscreve, né? Lá, em determinado momento, vai pedir que você escolha, né, uma entidade da área social para ser beneficiada por esse programa. Aí nós pedimos que vocês escolham a nossa casa, a Sociedade Espírita José Petitinga, e uma da área de saúde. A área de saúde você bota aqui se você quiser, né? Acho que o Luiz Argolo também está inscrito, o Irmã Dulce, né, o Hospital Santo Antônio, o Aristide Maltês. Você escolhe uma instituição que você queira ajudar. E como você vai ajudar? Fazendo a inscrição e depois, toda vez que você for fazer uma compra, né, no mercado, na farmácia, onde for, você pede para colocar o seu CPF no cupom ou na nota fiscal. Pronto, só isso. Aí, de 4 em 4 meses, o governo do estado beneficia as instituições escolhidas com a importânciazinha, né? Coisa pouca, mas é útil, serve, né? Ajuda bastante. Aqui, ó, esse data show novinho aí, nós compramos com esse dinheiro que veio do governo do estado, através de vocês se inscreveram, compraram, botaram a nota, aí veio um dinheirinho, a gente deu para comprar um data show, né? A gente reverte sempre em benefício aqui da casa, né? E também tem lá os prêmios. Toda semana o governo do estado sorteia um prêmio de R$10.000 entre os inscritos. Mensalmente um prêmio de R$100.000 entre os inscritos. Sempre sai, sempre alguém ganha. E anualmente tem um prêmio de R$1 milhão, gente. De todo ano sai. Todo mês alguém ganha 100 mil. E toda semana um grupo ganha 10 mil. Então, é uma coisa boa, né? A gente ajuda a instituição e pode, depender do merecimento de cada um, né? Que nós temos um Deus, né, que está no comando de tudo, ele é quem sabe quem merece e quem não merece ganhar. Então, quem sabe que nós não merecemos, né? Só se inscrevendo e comprando, botando o CPF, que a gente vai saber se a gente merece ou não ganhar, né? Então, é ótimo, esse programa é muito bom, viu? Para todos nós. Então, e agora eu vou chamar a dona Marileide para falar do evento dela e dos jovens. Rapidinho. Boa noite, vai ser rapidinho, que já estamos estourados no horário. Só passando para lembrar vocês que dia 3 de agosto, domingo, nós temos um festival de tortas realizado pela nossa juventude da casa. Um pedaço de torta vai custar apenas R$10, com direito a um copinho de suco. Portanto, comprem. Tia Néia já está com bilhete aí? Ainda não, né? Mas aí vão se organizando, porque durante a semana, quem vier por aqui, a gente vai estar vendendo nossos bilhetes e aproveitando também as meninas e os meninos que gostam de ir para o fogão. Também gostaríamos de receber doações de tortas, hein? Para a gente poder experimentar familiarmente, nessa família fraterna, as mãos boas de todo mundo para as tortas salgadas, doces. Então, a gente aguarda aí, né? E no dia 20, sábado, o horário, tia Né, qual foi o horário que a gente... É de manhã. Vamos ter um sonzinho, vamos ter muita conversa, uma amizade gostosa, bate-papo. A gente precisa disso também, né? E lembrando que no sábado agora, dia 26, nós vamos entregar os cobertores da segunda remessa e já escolhemos 2 lugares onde o frio está acometendo nossos irmãos. Então, a gente está com o bairro Irmã Dulce, que ali na frente do Irmã Dulce está tudo bonitinho, as casas são organizadas, as pessoas são organizadas, mas nós não conhecemos o fundão do Irmã Dulce. É onde as pessoas são invisíveis.
e é lá que nós vamos entregar nossos cobertores. Quem tiver cobertor em casa ainda, porque quanto mais chegar, mais a gente vai atender a muitos irmãos que estão passando muito frio. Irmã Dulce e o Casco. O Casco também tem uma rua que tem muita gente invisível ainda. Então, gente, é uma ação realmente de grande caridade, né? Porque o frio, né? Eu estou aqui com 2 camisas de opção e não está tão frio, né? E quando está bastante quente, eu tenho um outro casaco que o meu filho me deu de presente. Ele comprou em Porto Alegre, para o frio de Porto Alegre. Eu uso aqui, eu fico quentinho, porque eu não gosto de frio, Mas, infelizmente, tem muitos irmãos e irmãs nossas que moram nos barracos, teleternite, né? E aí é um frio danado, né? Então, não só aqui essa casa, mas outras instituições, né? Também estão fazendo esse trabalho. E alivia um pouco, né, esse sofrimento de a pessoa dormir sem agasalho, que não é brincadeira não, né? Então já distribuímos 120, né? Porque nós temos aqui 120 mães assistidas, gente. Toda terça-feira elas estão aqui de tarde, né, participando de um trabalho, primeiramente, um trabalho de evangelização, um trabalho educativo. Depois tem a parte da sopa, do lanche, né, e assim por diante. E os filhos também. Elas trazem as crianças, enquanto as mães estão nas salas distribuídas em grupos, os filhos também estão num outro grupo, passando por um processo de evangelização, que é a coisa mais importante para nós, né? É nos evangelizarmos, né? O mais é consequência. Então, já distribuímos com elas 120 cobertores e eu tenho agora essa segunda etapa, também eu acabei de falar, e vamos entregar a mães avulsas, né, desses bairros, do bairro Mandulce, antigo Mutum, e do bairro do Casco, né? Tá bom? Então, muito obrigado a todos e todas. E eu vou peço aos irmãos passistas que, por gentileza, ocupem as suas posições. E eu peço à irmã Isabela para fazer a prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por todos aqueles que estão aqui conosco nessa noite de hoje. Gratidão também àqueles que nos assistirão em outro momento. Gratidão, Senhor, pela oportunidade que foi dada a todos nós para conhecer o Evangelho do Cristo. Esse Evangelho de amor. Que esse Evangelho sirva para acalentar o nosso coração. Que este Evangelho sirva para que possamos evoluir enquanto seres humanos, para que possamos melhorar a cada dia, para que possamos compreender os princípios da porta estreita, para que possamos sair daqui fortalecidos, felizes, com o coração tranquilo e em paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja.